noite é de libertação. Chega de tanto sofrer, densas sombras se dissiparão. Jesus encontrou você. Por caridade, amigo, não blasfeme. Se alguém te feriu, ferido fui também. Ninguém aqui é anjo ou demônio. Tentemos não julgar ninguém. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Sede de justiça quem não tem, é justo e até louvável ter, mas vingança o que de justo tem, se mãos irão se corromper. Tens a liberdade, não tens o direito. Não vê que é pecado, isso é brincar de Deus. Só semeou desmandos e malfeitos por conta dos caprichos teus. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Quanto fel teu ódio ajuntou, e asmas em torno de si. Aura de quem se esqueceu do amor, mas ele não esqueceu de ti. Não somos feitos só de lama e lodo, e a vida clama por renovação. Mercê de Deus até nascer de novo, nova reencarnação. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Deixo de presente em tuas mãos este livro encantador, com histórias de libertação, parábolas, lições de amor. Fala de um pastor sublime e generoso que desce do céu pra resgatar no brilho o pecador cansado, desditoso, ovelha que se perdeu. Liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva, esquece que o perdão vem depois. Liberta, liberte-se. Por piedade, por quem sois, releva,
Está no ar. Momento Espírita, o programa que traz o Espiritismo para bem perto de você. Boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos a mais um programa Momento Espírita, né? Esta quinta-feira abençoada, primeiro dia do mês de julho, começando mais um programa em prol aí de levarmos os nossos pensamentos ao amado Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais presentes. Então, começando o programa Momento Espírita desta quinta-feira, dessa noite abençoada pelo nosso amado Mestre Jesus, fazendo uma oração de abertura do programa. Então, elevando os nossos pensamentos ao amado Mestre Jesus e aos benfeitores espirituais, pedimos licença para começarmos mais um programa Momento Espírita, começarmos os trabalhos em prol da saúde do corpo físico e do perispírito, orando, então, um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos de todo e qualquer mal. Que assim seja, irmãos. Que assim seja, então, começando mais um programa em prol da saúde, programa de paz, de luz. A Sara Batista já está com a gente, minha mãe, minhas tias também. A Odete Martins, muita luz para todos. Boa noite, a Odete Martins, a Flora também. Boa noite, Flora. Boa noite a todos os irmãos. Obrigado aí pela participação. E eu vou deixando de antemão, então, o link do programa desta noite para que você possa também fazer, parte do programa e compartilhar este link para os grupos do WhatsApp, grupos aí do Facebook. Você pode compartilhar esse link e com certeza também fazer a caridade, porque quanto mais pessoas se beneficiarem do programa Momento Espírita, com certeza, você vai estar fazendo a caridade também. Então, irmãos, começando o programa Momento Espírita, você já sabe, nós estamos estudando o livro aí Espiritismo e as Questões Sociais de Adriana Saraiva Paim. Então é um livro que traz aí o contexto, da atualidade. Então traz aí tudo que a gente está passando e traz esse contexto aí, de forma bem fácil, de forma de uma leitura bem didática, uma leitura gostosa, e você também estuda, lê e também aprende muito mais a respeito das questões da atualidade, irmãos? Nós estamos no capítulo 15, capítulo 15 já, então são 15 programas, desde o primeiro programa que nós começamos esse ano, já são 15 programas, olha só que legal, já são 15 semanas que nós estamos fazendo o programa Momento Espírita, e é uma dádiva de Deus, é uma bênção fazer esse programa, e já fazem 15 programas neste ano. Igualdade de gênero e sexismo é o título do capítulo 15, Igualdade de gênero e sexismo. Isso que nós vamos, esse tema que nós vamos estudar nesta noite de quinta-feira, dia 1º de julho. Vamos estudar, vamos bater um papo gostoso também. Se você tiver alguma pergunta para fazer, você pode fazer já, que a gente já começa a debater os assuntos relacionados à doutrina espírita também, as questões, e as suas dúvidas. Você pode fazer aí a pergunta, se eu souber responder, a gente responde, se eu não souber, a gente também aprende juntos. Então esse que é o objetivo do Espiritismo, então sempre evoluir nas questões, tanto daqui do mundo maior, como daqui também do planeta Terra. A Sônia também está chegando com a gente, Sônia? Boa noite, minha irmã, como é que estás? Seja bem-vinda ao programa Momento Espírita desta quinta-feira, abençoada pelo nosso amado Mestre Jesus e os benfeitores espirituais também, Manda um grande abraço ao seu Chico, tá? E essa noite, como todos sabem, às 20h30 vai ter o passe virtual, e às 21 horas vamos fazer a oração para a fluidificação da água
Então, tratamentos também importantíssimos aí em prol da saúde do corpo físico e do corpo espiritual, né, irmãos? Então, a gente vai sempre debater os assuntos aí relacionados, né, à doutrina espírita. Então, você que, né, já pega aí o link do programa e já compartilha nas redes sociais. Com certeza você também vai estar fazendo a caridade, né? O programa tá passando aí na página da Rádio Ponto de Luz, que é a página também vinculada ao Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, que fica em Torres. Então você que não conhece o Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, então você pode também conhecer em Torres, na rua Santo Antônio 235, lá no bairro Guarita, né, em Torres. Então você passando por Torres aí, olha, não deixe de conhecer o Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, rua Santo Antônio 235, lá no bairro Guarita, em Torres. É fantástico, né, a obra e que está sendo feita lá no Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. Então o programa Momento Espírita também, né, faz parte das ações sociais do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier, faz parte dos trabalhos espirituais do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. Certo, irmãos? Então, para começar, né, a nós falarmos um pouquinho a respeito do tema do programa de hoje, que é igualdade de gênero e sexismo. Mas o que seria, né, isso, sexismo, né, a definição do sexismo? Vamos falar então um pouquinho a respeito, que é uma atitude de discriminação, né, fundamentada em relação ao sexo. Então o sexismo é em relação à discriminação, né, fundamentada em relação ao sexo. Então eu tenho uma discriminação referente ao seu sexo, né? Então isso se chama sexismo e é o que nós vamos estudar hoje também, certo? E a definição, né, de identidade de gênero, aqui está a igualdade de gênero, né? Mas a identidade de gênero, como diz, consiste no modo como determinamos aí determinado indivíduo que se identifica na sociedade. Então, né, a identidade de gênero é como o indivíduo se considera se identifica, né, referente à sociedade, com base no papel social do gênero e no sentimento individual de identidade da pessoa. Então, isso que é a identidade de gênero, né? Então, não está relacionada a fatores biológicos, a identidade de gênero. Não quer dizer que a pessoa que nasceu homem ou mulher, né, ela vai ter sempre aquela identidade referente a ela. Então a identidade de gênero não tem correlação com o fator biológico. Então uma pessoa que biologicamente nasceu com o sexo masculino, mas que se identifica com um papel de gênero feminino, passa a ser socialmente, né, reconhecida como uma mulher. Então uma pessoa que nasceu homem, ela é reconhecida como mulher e passa, né, a exercer esse papel na sociedade. Então essa pessoa é denominada transgênera, né? Possui uma identidade de gênero diferente da biológica. Então é incorreto até relacionar aí a identidade do gênero com a orientação sexual. Identidade de gênero é uma coisa, orientação sexual é uma outra coisa. Existem pessoas transexuais, por exemplo, que podem ser aí heterossexuais, homossexuais ou bissexuais, assim como acontecem aí com as pessoas cisgêneros. Então, né, hoje em dia a globalização aí, nós vimos que as pessoas elas têm muito mais liberdade, né, de escolha, né, do seu gênero, né? Então elas têm muito mais liberdade que não tinham em séculos passados, né? E aí a ideologia de gênero está relacionado com a ideia de identidade de gênero, pois classifica na realidade os papéis de gênero como um produto histórico, cultural e político. Então, de acordo com a ideologia, as pessoas nascem iguais e ao longo da vida vão construindo a sua própria identidade, né? Então, seja como um homem, mulher ou ambos. Então, atualmente essa ideia aí continua a não ser facilmente aceita pela maioria da sociedade, né? Para desconstruir aí está enraizada na cultura brasileira, por exemplo, existem alguns projetos e políticas de ensino que planejam, né, ensinar as crianças e jovens a compreender melhor as suas diferenças. Então tá aí, né, uma explicação de gêneros e é importantíssimo isso, né, irmãos, para que as pessoas elas vivam plenamente bem, porque a gente sabe, né, que o espírito ele não tem sexo, o espírito, né, ele não tem sexo. A gente é espírito e está encarnado num corpo, né, material.
esse corpo, né, ele pode ser tanto masculino como feminino, mas, né, a pessoa, o espírito, ela se identifica correlacionada ao gênero dela, né? Então, para ela ser feliz, ela tem que, né, estar correspondente ao gênero dela. Então, isso que é, né, o fator que nós vamos estudar hoje, que também tem correlação, né, ao Livro dos Espíritos, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, que diz da lei de igualdade, né? Então, no capítulo 9, a lei de igualdade, ela fala muito referente a isso, né? A igualdade até de gêneros e a igualdade, né, dos sexos. Então é isso aí, vamos estudar. Agora são 20 horas e 12 minutos, o programa passa muito rápido, viu? Passa muito rápido, então às 20h30 já tem o passe virtual. Então a gente vai estudar um pouquinho a respeito, mas é importante, se você tiver alguma pergunta, já pode fazer a pergunta que a gente, se souber, a gente responde. Abraço de luz e paz, você e sua família, Sônia Bering. Obrigado, Sônia. Grande abraço para ti, minha irmã. Seja bem-vinda ao programa Momento Espírita e, né, manda um abraço aí ao seu Chico e a todos. Se vê lá do Centro Espírita Ponto de Luz Chico Xavier. Então aí, a esse respeito, então Allan Kardec antecipa-se muitos avanços sociais, né? Allan Kardec, que é o codificador da doutrina espírita, que trouxeram às mulheres o mesmo acesso aos direitos sociais, né, que os homens, como votar, ser votado, acesso à propriedade, a diversas aí profissões. Sabe-se, por exemplo, né, que sua esposa Amélia também era culta e inteligente. A esposa de Allan Kardec era culta e inteligente, né? Então, ela também era professora e foi muito aí uma grande parceira na missão da codificação da doutrina espírita, tendo Kardec também grande consideração por suas opiniões, que naquela época as mulheres não tinham tanta opinião referente, né, às opiniões. Então, segundo aí na obra de Allan Kardec, o educador e codificadora, a Madame Rivail, né, que é a esposa de Allan Kardec, era admirada por suas excelentes qualidades e doçura de caráter, e secundou o marido por todos os meios. Então Amélie, né, se casou aos 37 anos de idade e era 9 anos mais velha que o marido, o que para a época não era muito comum. Então, além disso, o casal não teve filhos, o que também os diferenciava da maioria dos casais. Então, naquela época estava enraizado, né, o machismo. Então, até hoje, se você for ver em várias, né, classes sociais, está enraizado o machismo, que vem desde a era lá de Roma, né? Desde a era de Roma, desde a era dos imperadores, lá já vem essas castas, esse machismo que os homens, né, predominavam referente às mulheres. Então, o surgimento, né, a construção e a divulgação da doutrina espírita contaram também com a participação notável de grandes mulheres para fazer essa codificação. Então é importante salientar, né, que a senhora Plaine Maison, aí uma das primeiras mulheres que abriu a porta de sua casa para fazer as sessões espíritas daquela época, que foram realizadas, também teve a médium, né, a Caroline Baldin, de 16 anos, e a irmã Julie Baldin, de 14 anos, que eram médias também, que faziam as sessões espíritas para que os espíritos superiores pudessem responder as perguntas aí de Allan Kardec, né? Então, era digna, né, a nota e a amizade que Kardec estabeleceu com a francesa também, George Sand, né, que considerada por muitos a maior escritora francesa da atualidade, a qual aí revelou em algumas obras pensamentos eminentemente espíritas. Então já tinha, né, o Allan Kardec, ele já estava, né, envolvido do lado de muitas mulheres, né, célebres, que naquela época não era muito comum, porque naquela época ali a tendência do machismo era muito grande, né? Então vamos ver um pouquinho a respeito nas questões do Livro dos Espíritos. O que diz o Livro dos Espíritos? Porque a gente tem que seguir as obras básicas, né, irmãos? A gente tem que seguir sempre as obras básicas da doutrina espírita, que é o que o espírita ele tem que seguir, né, que é a cartilha. Então o Livro dos Espíritos, o primeiro livro, Codificação de Allan Kardec, é o livro que tem todas, né,
é um livro de perguntas e respostas. Então ali está baseado todo o conceito da doutrina espírita e também fala a respeito, né, de identidade de gênero, fala a respeito também de igualdade de gênero e sexismo. Então o livro dos Espíritos, ele tem na questão 803, perante Deus são iguais todos os homens? Essa é a pergunta de Allan Kardec, né, para os espíritos, e os espíritos dizem sim, né? Todos tendem para o mesmo fim e Deus aí fez suas leis para todos. Então dizeis frequentemente, o sol, né, a luz do sol dá para todos, né? E enunciais assim uma verdade maior e mais geral do que pensais. Então os espíritos estavam dizendo naquela época que, né, todos são iguais perante Deus, independente de raça, credo, religião, independente de qualquer coisa, todos são iguais perante Deus. Então por que Deus não outorgou, né, as mesmas aptidões, né, a todos os homens? Essa é a pergunta de Allan Kardec, né? Por que Deus não deu as aptidões para todo mundo, já que todos somos iguais? Deus criou os iguais todos os espíritos, né? Que é o que nós somos na realidade. Mas cada um deles vive há mais ou menos tempo e, consequente, tem feito maior ou menor soma de aquisições. Então aí os espíritos dizem, né, que nós como espíritos, né, alguns viveram mais, têm mais aptidões, outros viveram menos, têm menos aptidões. Então a diferença entre nós espíritos está na diversidade de graus aí, de experiências alcançadas e da vontade de que obram, né? Porque a vontade, que é o livre-arbítrio, aí é dos graus da experiência alcançada e da vontade com que obram. Então a vontade, que é o livre-arbítrio, aí daí se aperfeiçoam uns mais do que os outros. Então por isso que tem as desigualdades, né, irmãos? Porque uns são mais evoluídos, outros são menos evoluídos, né? Uns são mais evoluídos moralmente, outros são menos evoluídos moralmente. Uns são mais evoluídos intelectualmente, outros são menos evoluídos intelectualmente. Então as vivências, né, com que a gente vai absorvendo no decorrer das reencarnações fazem com que a gente seja tenha essa desigualdade, né, aonde aqui nós estamos vivendo. Então a desigualdade acontece, né, pelas vivências de reencarnações de cada um. Uns têm mais vivências, outros têm menos vivências. Então, o que um não faz, o outro fará. Assim é que cada qual tem seu papel útil a desempenhar, né? Ademais, sendo solidários entre si, aí todos os mundos necessários se tornam aí que os habitantes dos mundos superiores, na sua maioria, foram criados antes do vosso. Então venham habitá-lo para vos dar o exemplo. Então tá aí, né, a resposta dos espíritos referente, né, à questão aí porque Deus não deu todas as aptidões a todos, né, as mesmas aptidões a todos. Então tá aí, né, Deus não deu todas as aptidões a todos porque todos nós, né, fomos feitos a imagem dele, mas nós temos, né, carregando dentro da gente as nossas aptidões, os nossos conhecimentos, né, a nossa evolução é diferente de um para o outro, né, irmãos? Agora são 20 horas e 19 minutos, o Edivan Francisco de Andrade está chegando, aí manda uma boa noite, muita paz, Edivan, grande abraço, seja bem-vindo, meu irmão, programa Momento Espírita, você já sabe que às 20h30, né, daqui a 10 minutos tem um passe virtual, e nós estamos falando aí a respeito, né, do livro, né, Espiritismo e as Questões Sociais, da Adriana Saraiva Paim. Já estamos no capítulo 15, olha só, hein, que legal, né? Igualdade de gênero e sexismo. Estamos falando um pouquinho a respeito disso aí. Se você tiver alguma pergunta para fazer, né, você pode fazer a pergunta. Se eu souber, eu respondo. Se não souber, a gente corre atrás junto. E é assim que se faz o programa, né? Se você tem uma dúvida, é bom sanar essa dúvida. Nós vamos fazer aí 2 tratamentos em prol da saúde do corpo físico e do perispírito, que são os tratamentos aí do passe virtual e da oração para fluidificação da água. Então minha água já está aqui, né? Você pode pegar um copo com água, minha aguinha já está aqui, e às 21 horas nós vamos fazer a oração para fluidificar ela. Às 20h30, daqui a 9 minutinhos, vamos fazer o passe virtual. Certo, irmãos? Fazer o passe virtual para que nós tenhamos aí, né, a limpeza energética do nosso corpo espiritual, que é o perispírito, e também do nosso corpo físico. É bom demais, né, esses tratamentos aí em prol da saúde do corpo físico e do perispírito.
E vamos então aí com o livro dos Espíritos na questão 805, né? 805. Kardec faz a pergunta para os espíritos: passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Então aí a gente está pegando mais a base, né, de tudo que acontece para depois chegar nesse contexto. Então, passando o espírito de um mundo superior para o mundo inferior, né, ele guarda as faculdades adquiridas, ele guarda o conhecimento dele adquirido, né, com a passagem do plano superior. E com certeza que sim, né, já que dissemos que o espírito que progrediu não retrocede. Então, tudo que tu aprende, tudo que tu, né, absorve de conhecimento, isso ninguém te tira. Poderá escolher no estado de espírito livre. Então, um envoltório mais embotado, posição mais precária do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Então, tudo que você tem de conhecimento, né? Se você passou de um plano superior para um plano inferior, o que você aprendeu no plano superior você não perde, né? Você leva consigo no plano inferior. Então o espírito, eu como espírito, eu Everton Batista, eu estou reencarnado como Everton Batista, mas eu sou um espírito, né? E espírito aí imortal, então eu tenho sucessivas vidas. Então por isso que, né, nós espíritas, nós temos dificuldade até de assimilar o porquê das pessoas terem tanto, né, assim, intolerância, né, referente às pessoas que têm, né, uma aptidão de gênero sexual diferente, né? Você olha assim, nasceu homem, mas quer ser mulher. O espírito, ele não tem sexo, né, irmãos? Então, para nós espíritas, isso aí fica até um pouco mais né, difundido, porque, né, a pessoa ela tem que, né, ter o livre arbítrio também em relação ao gênero, né, ao gênero sexual dela. Então 805, né, nós já vimos aí. E 806, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, é obra do homem e não de Deus, né? Então tudo que tem de desigualdade no mundo não é obra de Deus, é obra do homem que é ganancioso, é obra do homem, né, que quer muito mais do que pode, né, que pode ter, né? Porque se nós fôssemos, todos nós tivéssemos o necessário, não faltaria nada para ninguém, né, irmãos? A Márcia Gades manda uma boa noite a todos. Boa noite, Márcia. Seja bem-vinda ao programa Momento Espírita desta quinta-feira, abençoada pelo nosso amado Mestre Jesus. Voltando para o livro, então, né? Não há, pois, entre os dois sexos, senão diferença material, né, irmãos? Então, a diferença que está nos dois sexos é basicamente a matéria, acidental e temporária, uma diferença de vestimenta carnal, mas quando a natureza essencial do ser, ela é a mesma. Ora, de igualdade na natureza ou de origem, a lógica conclui uma igualdade dos direitos sociais. Então, o que nos difere uns dos outros é essa carcaça que nós carregamos, né? O que difere do homem e da mulher é, na realidade, a roupagem que nós estamos vestindo, porque dentro dessa roupagem existe nós como espíritos, e o espírito, ele não tem sexo, né, irmãos? Então, o espírito, na realidade, ele é matéria, né? Mas não tão densa quanto a matéria aqui da Terra. Então é energia, né? E tem que ter uma roupagem para que possamos aí ficar entre mundos, né? Ficar no mundo, nos diferentes mundos. Então cada mundo tem a sua roupagem e nós vamos vestindo essa roupagem para adquirir experiências nos diferentes mundos em que habitamos, né? A Jaque Gades também mandando uma boa noite, né, Jaque? Seja bem-vinda, Jaque Gades, ao programa Momento Espírita. Agora são 20 horas e 25 minutos. Se você tiver alguma pergunta para fazer, né, a gente pode debater o assunto. Estou mandando o link aí nos comentários. Esse link você pode compartilhar nas suas redes sociais, compartilhar aí no Facebook, no Instagram, compartilhar aí no WhatsApp, que com certeza você estará fazendo também a caridade. Falando hoje do livro, né, Espiritismo e as Questões Sociais, nós já estamos aí no capítulo 15º, hein? Já são 15 programas já neste ano. Então, 15º muitos programas já, né? Esse ano a gente começou a fazer já e estudando esse livro, né? O Espiritismo e as Questões Sociais, da Adriana Saraiva Paim,
E o capítulo de hoje é o 15º, intitulado Igualdade de Gênero e Sexismo. Então nós estamos vendo isso, igualdade de gênero e sexismo, né? Então, a doutrina materialista coloca aí, né, a mulher numa inferioridade natural, então da qual só eleva pela boa vontade aí do homem. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher, né, não é mais uma simples teoria especulativa, já não é uma concessão na realidade, né, irmãos, das forças à fraqueza, um direito fundado nas próprias leis da natureza. Olha só que legal, né? Não a conhecer essas leis, o Espiritismo aí abre a era da emancipação, né? É legal da mulher, como abre também a da igualdade e da fraternidade. Olha, muito dos conceitos aí machistas, né, vem da igreja, né? A igreja, ela é, né, ortodoxa, a igreja ortodoxa, ela é machista, porque desde os concílios, né, desde os concílios para fazer, né, a religião católica, ela é machista. As mulheres não tinham vez, né? Então, desde aquela época, as mulheres que vinham, né, com ideias diferentes, né, nós sabemos que a era negra aí da humanidade foi, né, a Inquisição, onde muitas mulheres morreram aí nas fogueiras, né? Olha só que loucura, né, irmãos? A gente nem pensa mais nisso, né? Graças a Deus. Então, como a gente evolui, né, irmãos? Se a gente pensar naquela época, né, que uma mulher não poderia falar, não podia fazer quase nada, era tratada como, né, uma coisa, e hoje, né, olha só o que são as mulheres, hein? As mulheres já estão aí em igualdade, né, com os homens, muitas das mulheres já estão em igualdade com os homens trabalhistas, muitas das mulheres já estão em igualdade com os homens, né, em tudo. E o conceito de igualdade tem que ser, né, tem que ser pleno, tem que ser todas as mulheres têm que estar, né, em igualdade com os homens. Esse que é o conceito, né? Deixar o machismo de lado. E não só as mulheres também, né? Então essas pessoas aí que também, né, os nossos irmãos, que eles têm uma identidade diferente de gênero, né? Então esse também nós agora que está vindo, né, mais recente, esses espíritos, né, reencarnando em corpos diferentes. Então, né, um espírito com um sentimento masculino, né, uma tendência masculina, né, encarnando num corpo feminino e tendo as possibilidades de viver plenamente, porque antigamente não tinha possibilidade de viver plenamente, né? Tinha que se viver ali enclausurado, né, aprisionado ao próprio corpo. Imaginou isso? E hoje nós vimos muitos exemplos, né, de pessoas que vivem tranquilamente com a sua condição sexual, com a sua identidade de gênero, né, bem tranquila, vivendo uma vida plena, trabalhando, né, e vivendo uma vida plena. Isso nos mostra, né, numa sociedade machista que vem de séculos e séculos e séculos, isso nos mostra que tudo está evoluindo, o planeta está evoluindo, nós estamos evoluindo, né? E a doutrina espírita, ela vem para nos mostrar isso, irmãos. Ela vem para nos mostrar que tudo é evolução, né? Não ao julgamento, porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui a um tempo. Então, se você falasse para uma pessoa, né, uns 200, 300 anos atrás, né, que nós estaríamos passando por transformações e modificações até na sociedade, né, a pessoa não ia acreditar. Então hoje nós já estamos passando, e graças a Deus nós estamos passando com a cabeça, né, e a mente aberta para que as pessoas possam viver plenamente também, sem julgamentos, né, e sem aí o machismo, né, e as mulheres e as pessoas de gênero também diferentes possam viver plenamente, né, o que não acontecia há séculos e séculos passados, né, irmãos? Agora são 20 horas e 30 minutos, 20 e 30, vamos para o passe virtual? Vamos então fazer o tratamento do passe virtual, a gente mentaliza para quem que a gente quer, né, que essa energia se materialize e chegue até essas pessoas, né? Então a gente está materializando aí, a gente está energizando para a Evelyn, né? Para que a nossa irmã também possa se recuperar aí o mais rápido possível, a Emily, né? E a Emily pode se recuperar o mais rápido possível aí e sair da condição que ela tá, porque ela fez uma cirurgia, a Emily fez uma cirurgia muito pesada, né, para uma adolescente de 13 anos.
Então ela tirou um tumor, né, na coluna cervical e teve que tirar alguns órgãos, aí tirou também, né, uma parte da nádega. Então ela está passando por um processo, mas com certeza a gente dá gratidão porque ela saiu da cirurgia bem, está se recuperando, né? Então vamos mentalizar novamente para a Emily, para ela que ela se recupere melhor, ainda mais rápido, volte para casa, né, e faça aí também os tratamentos que ela tem que fazer para estéticos também, né? Porque uma adolescente de 13 anos, ele vê muito por isso. Mas muito mais a gente mentaliza coisas boas para ela, emanando aí essa energia boa para que ela saia dessa situação, né, que ela está passando. E também, né, que os mentores espirituais possam aí colocar pensamentos bons, né, na cabecinha dela, possa colocar aí discernimento, né, que tudo vai passar, tudo vai ficar bem e que ela vai passar dessa aí, né, vai expurgar tudo que ela tem de vida passada, porque na realidade a gente sabe que não é dessa vida, né, que esses adolescentes, eles passam por esses processos aí de vidas passadas. Então vamos mentalizar para aquelas pessoas que a gente quer que essa energia chegue, essa energia de cura através do passe virtual. E, né, para nós também, nós fazemos a nossa limpeza energética do perispírito, né, irmãos? Então vamos para o passe virtual e mentalizar coisas boas, mentalizar coisas em prol da saúde, energia boa em prol da saúde, que com certeza tudo se resolve. Passe virtual. Depois de iniciado o passe, não pense em mais nada. Mentalize sua casa, sua família e seus desejos. Em silêncio, evoque a proteção de Deus e de Jesus para o passe. Desejando, após a invocação, rogue também o concurso do seu anjo da guarda ou dos espíritos superiores com os quais tenha maior afinidade. Procure afastar de sua mente quaisquer pensamentos negativos. Respire fundo, pausadamente, com calma e confiança. Prepare-se para orar. Ore com Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teus são o reino, o poder e a glória para sempre. Assim seja. Vamos dar início ao passe. Como as folhas envelhecidas se desprendem das árvores, deixe os sentimentos que já não servem mais se soltarem de você suavemente, mas de forma inexorável. Pequenos pontos de sofrimento e que se chamam amargura, tristeza, raiva, decepção, se vão de sua mente um a um para não mais voltar. O vento da vida leva-os para longe sem que possam retornar e refazer o vínculo pernicioso. Pouco a pouco, a árvore de suas emoções vai se esvaziando de negatividade até mostrar-se limpa e pronta para a renovação. Sentindo-se leve, sem o peso das folhas mortas que se desprenderam e se foram, você recebe agora suavemente sobre o corpo e a alma a água da vida que cai em abundância dos céus. Esta água limpa, higieniza, purifica, desobstrui e tonifica todas as células do seu ser. Nada fica fora da sua ação renovadora. Ao tempo que limpa e hidrata o corpo, o líquido cristalino dessedenta o espírito
aplacando a aflição, a ansiedade e a inquietação. Há em seu coração agora uma sensação de calma, limpeza e bem-estar. Um leve frio, e eis que o sol de Deus surge para aquecer e aconchegar. Os raios cariciosos penetram-no por inteiro, aquecendo-o ternamente qual um materno abraço, proporcionando conforto e segurança ao coração. Neste momento, o amor maior aquece o seu ser, afastando o gelo de toda e qualquer aflição. Nenhum outro sentimento que não o de alegria e confiança assomam à sua mente agora. Você está em paz, envolvido pelo calor que o protege. Do coração da vida, flores perfumadas para você. De alma grata e feliz, recolha as pétalas coloridas que penetram o seu ser e restauram sentimentos e emoções. Felicidade, esperança, fé, coragem e determinação passam a significar novamente vontade de viver. Mas além do perfume e da cor, a natureza neste momento lhe envia o que possui de melhor, a capacidade infinita de restaurar-se em sublime beleza, ainda quando os golpes do mal parecem decretar-lhe o fim. As mãos divinas estão repletas de luz. Suavemente a luz transborda e se derrama sobre você, como cascata dourada de invisível e ignota essência. A alma, pouco a pouco, se impregna de doce felicidade, permitindo o renascimento íntimo dos mais nobres propósitos de elevação, progresso e realização. Banhada em sublime força, você se entrega profundamente ao doador da luz, absorvendo as energias que darão a partir de agora novo e abençoado impulso ao seu viver. Sinta agora à sua volta a presença de Jesus, que te pergunta: me chamastes? Estou aqui. O que queres de mim hoje? De que precisas? Peça, meu filho, peça, minha filha. Estou aqui para ajudar. Faça agora o seu pedido especial a Jesus, enumerando os problemas e as dificuldades que o afligem. Escutei o que pedistes, com amor e atenção. Agora, conto com a tua fé, a tua confiança em mim, para a solução dos teus problemas. Vai em paz. Te acompanharei com os olhos, não te perderei. Creia em Deus, creia também em mim. Estarei com você todos os dias, até o fim. Seja feliz. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Os bons espíritos, os espíritos puros e as falanges de luz também enviam a você agora as melhores emanações de paz, saúde, alegria e refazimento,
do mais alto, desde as mais belas cidades espirituais até a morada dos anjos, em uníssono com o Criador, uma radiosa luz o envolve plenamente. Você não está só. O universo inteiro pulsa o amor de que se constitui, e este amor quer tocá-lo agora, em toda a sua plenitude, para que os problemas, as dores, as enfermidades e as dificuldades em geral sejam afastadas em favor da sua paz e renovação. Você está recebendo vida, vida em abundância. Guarde-a no coração. O passe está sendo finalizado. Respire pausadamente e repita agradecido. Obrigado, Senhor, por este dia. Que ele me seja produtivo e feliz, como tu desejas. Assim seja. Irmãos, depois do passe virtual, vamos com a música Ninguém Explica Deus. Linda canção. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Irmãos, e o Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz muito a respeito disso também, né? Já nos falava a respeito dos tiranos domésticos que derramavam sobre suas famílias o peso do seu orgulho e do seu despotismo para compensar os constrangimentos que sofrem fora do ambiente familiar. Então aqui diz que a benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que eles são formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências, né? A educação e a frequentação no mundo pode dar aí ao homem o verniz destas qualidades. Quantos há cuja fingida, né, bonormia aí não passa de máscaras para os exteriores, né, irmãos? De uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades inferiores. Então, quantos, né, de nós não usamos uma máscara, né, nos mostrando afável, mas também no coração, né, disseminando aqueles, né, sentimentos não tão puros. Então, o coração aí aqui diz, né, que tem nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que não são fala pela frente, se muda em dardo peçoento quando estão por trás. A essa classe também pertencem esses homens de exterior benigno, que tiranos domésticos fazem que suas famílias e seus subordinados lhes sofram o peso do orgulho e do despotismo, como a quereram desforrar-se dos estranhos que os chamariam à ordem. Então, muitos, né, de nós aí, por um lado, né, se fala, né, e, né, mostram atitudes afáveis, mas dentro de casa ou também dentro das relações
sociais, né, com seus subordinados, os tratam aí com deformidades, né? Não tratam de igual para igual. Então não basta que os lábios, né, manem leite e mel, seu coração de modo algum lhes está associado. Só há, né, hipocrisia. Então aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas nunca se desmente. É o mesmo tanto em sociedade como na intimidade. Esse ao demais sabe que se pelas aparências se consegue enganar os homens, a Deus ninguém engana, né, irmãos? Então isso aí, palavras, né, de um espírito, é o Lázaro, Paris, 1861. Lindas, né, palavras aí referentes a isso, né? Que a palavra, né, o que a boca fala de afável, as atitudes também têm que ser demonstradas com aqueles subordinados ou com aqueles, né, que são menos também, são menos aí afortunados, né, irmãos? Agora são 20 horas e 47 minutos. 20 horas e 47 minutos. Então, se você tem alguma pergunta para fazer, né, você pode fazer, que a gente pode debater a referente à sua pergunta, que o programa também fica mais didático, né, irmãos? Vamos então para o livro, né? O livro, aí especificamente a respeito da mulher, falam-se os espíritos que ela deseja trazer a sua pedra ao edifício social e que, uma vez instruída, ela escapa das mãos daqueles que delas fazem um instrumento. Então, quanto mais a mulher se instrui, né, mais ela se desprende daquelas pessoas que querem fazer ela de um apenas mero instrumento, né, irmãos? Com um pássaro cativo, ela quebra a sua gaiola e voa para os vastos campos do infinito. É verdade que, pelo conhecimento das leis imutáveis que regem os mundos, ela compreenderá Deus de modo diferente do que lhes ensinam. Aí mais tarde ela reconhecerá os laços de solidariedade, né, e que unem os povos entre si. Então aí do amor, da benevolência para todos, né, irmãos, seja qual for a seita a que pertence, saberá aí que todos os homens são irmãos, né, e que todos os mais fortes não recebeu aí senão, né, a sua fortaleza, né, ou a sua força, né, não para julgar ou subjugar os fracos, né, os menos afortunados. Então, o verdadeiro lugar que se deve ocupar, sim, a mulher é um ser perfectível como o homem, né, e suas aspirações são legítimas. Seu pensamento é livre e nenhum poder do mundo tem o direito de a escravizar, né, ao sabor dos seus interesses ou suas paixões. Ela reclama sua parte de atividade intelectual e obterá, porque há uma lei mais poderosa que todas as leis humanas, a do progresso, a qual toda a criação está submetida. Então é a revista Espírita de abril de 1868 falando a respeito disso. Imagina, 1868, né? Estávamos falando aí a respeito da igualdade das mulheres para com os homens. Hoje, né, já se equiparou um pouco e agora nós estamos falando da igualdade dos gêneros, né? Também igualdade dos gêneros, para a gente não subjugar aquele, né, que tem aí um gênero diferente do nosso, porque a gente sabe, né, o gênero, né, é como a pessoa se sente. Então uma pessoa pode vir reencarnar com um corpo humano, mas ela se sente, ela se sente mulher, ela se sente feminina. Então isso que é a relação do gênero. A gente não pode subjugar, né, irmãos? A gente nunca pode julgar. Então a gente não pode ter esse pensamento. Agora são 20 horas e 50 minutos. Lembrando que às 21 horas nós vamos ter aí, né, a oração para a fluidificação da água. Então tratamento importante também, né? Na questão 806 do Livro dos Espíritos, diz ali a pergunta, né, que Allan Kardec faz aos espíritos superiores: é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Os espíritos respondem que não, né, irmãos? A obra do homem é obra do homem, não Deus. Porque se o homem não tivesse tanta ganância, né, e tanta, né, querer absorver supérfluos, né, todos nós aí com certeza viveríamos com aquilo que a gente precisa. Então cada um de nós viveria bem com o que precisa, porque o planeta ele gera isso, né? Mas com certeza
os homens gananciosos, né, eles adquirem muito mais do que precisam e por isso que vem daí as desigualdades sociais, né, irmãos? Boa noite aí a Eliette Silva, mandando uma boa noite, irmão, paz e luz. Obrigado, Eliette, pela mensagem, obrigado pela participação no programa Momento Espírita, né, desta quinta-feira. Eliette Silva, seja bem-vinda ao programa, minha irmã, né? Mora em Cuiabá, bom demais, viu? Bom demais. Eliette, botei o link do programa, né, no descritivo. Você também quiser compartilhar o link aí nos grupos sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, né? Você também vai estar fazendo a caridade, com certeza, divulgando, né, a doutrina espírita. Nós estamos falando a respeito do livro Espiritismo e as Questões Sociais, de Adriana Saraiva Paim, no capítulo 15, que se intitula Igualdade de Gêneros e Sexismo, falando um pouquinho a respeito disso, né, de igualdade de gêneros. E também, se você tiver alguma pergunta para fazer, você pode fazer que a gente responde e o programa fica bem melhor, né? Nós temos ainda um tratamento em prol da saúde, que é a fluidificação da água. Falta 8 minutos, então você já pega o seu copo com água, que falta 8 minutinhos para a gente fazer a oração e fluidificar a água. A Maria de Fátima Gades está chegando com a gente também, né, Maria? Grande abraço, viu? Uma boa noite para ti, uma quinta-feira abençoada para todos. Essa quinta-feira começando mais um mês, né, dia 1º de julho. Então começando mais um mês, renovando as esperanças, renovando, né, os votos de confiança também na vacina, para que esse mal que é a Covid-19, né, ela se erradique. Você vê que em muitas cidades que estão aí vacinando, tem mais de 70% da população vacinada, caiu drasticamente aí, né, as mortes e as internações pelo Covid-19. Então a vacina do Covid-19 aí, a ciência trabalhando junto, né, com a doutrina espírita, a ciência sempre, né, do lado da doutrina espírita, fazendo com que a humanidade, né, ela cresça, ela evolua sempre, e sempre foi assim, né, irmãos? Então a vacina aí para as pessoas, né, que estão se vacinando, com certeza é a melhor solução. E né, está agora aí em torno, na cidade aqui do Vale dos Sinos, aí nas cidades aqui do Rio Grande do Sul, está em torno aí dos 48 anos, 46 anos, que é uma boa já idade, e com certeza nós vacinando aí, nós voltaríamos né, não naquele mundo que nós vivíamos, né, mas nós vamos ter um conceito bem melhor de evolução, né, irmãos? Vamos ter um conceito bem melhor aí de evolução, mas voltar, né, também a ir nos eventos, voltar, né, a compartilhar um chimarrão, então não tem preço. Então é isso aí que a gente tem que fazer, né? Se vacinar e se cuidar ao máximo, até depois da vacina se cuidar ao máximo, né? Que isso aí também é educação. A espiritualidade, ela nos mostra que a gente tem que ter, né, disciplina, disciplina e disciplina. Então na espiritualidade nós temos que ter disciplina. E a gente vê muitos, né, dos nossos irmãos que não têm disciplina. E a gente vê a evolução moral, né, através da disciplina. Então a pessoa que não é disciplinada, a gente sabe que ele não é um espírito evoluído, né, tão evoluído, porque a disciplina, ela está impregnada junto, né, à evolução espiritual. Né, irmãos? Agora 20 horas e 55 minutos, 20 e 55, o Livro dos Espíritos também nos mostra, né, a pergunta 807, que se deve pensar dos que abusam da superioridade e das suas posições sociais para um proveito próprio, em oprimir os fracos. Então aí, né, então os espíritos, eles respondem que eles merecem a mesma coisa. Ai deles, senão a seu turno, oprimidos, renascerão numa existência que terão de sofrer tudo o que tiveram feito sobre os outros. Olha só que legal, hein? Então a gente já vê que vem muitos espíritos, né, sofrendo as mazelas, sofrendo com desastres ambientais, né, sofrendo com guerras. E por que eles sofrem, irmãos? Vocês já notaram isso? Será que a justiça de Deus aí, ela está em consenso com os sofrimentos da humanidade? Com certeza, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Aqueles que oprimiram serão oprimidos, né?
Então, mais ainda do que foi oprimido. Então, muitas pessoas aí, elas saem dos seus lares por causa das guerras, elas saem dos seus lares por causa dos desastres naturais, deixam tudo, perdem tudo, né? Muitos desses espíritos que sofrem esses males são aqueles opressores de outrora, são aquelas pessoas que oprimiram as outras pessoas, são aquelas pessoas que fizeram com que os oprimidos tivessem que sair dos seus lares, né? Tivessem que sair do âmbito familiar, perderam tudo. Então eles vêm nessa vida, né, oprimido, mas não por pessoas, oprimido pela própria natureza. Olha só que a lei de Deus, ela é, né, para com essas pessoas. Então, na lei de Deus não tem injustiça, né, irmãos? Então a gente vê muitas coisas acontecendo e fala, mas por que está acontecendo isso? Né? Na lei de Deus tudo tem um porquê, certo? Agora são 20 horas e 57 minutos. Então o Livro dos Espíritos é um livro de perguntas e respostas que diz muito a respeito disso, né? Aí também, a desigualdade das riquezas não se originará das faculdades em virtude das quais um dispõe de mais meios de adquirir bens do que os outros. Os Espíritos dizem que sim e não, né? Do roubo que dizeis, então, né? Mas a riqueza herdada, essa não é fruto de paixões más. Não, com certeza que não, né, irmãos? Se eu herdei, né, uma fortuna porque os meus pais, né, fizeram essa fortuna a troco de opressão, de roubo, né, até de morte, né? Eu herdei essa herança, eu não sou culpado porque eles fizeram, mas eu sou culpado com o que eu vou fazer dessa herança. Então isso que sim, eu vou ser aí julgado o que eu vou fazer desta herança, né, irmãos? Mandar um grande abraço também, né, a Maria Vicente. Boa noite, meus amigos, estou aqui atrasada, mas queria muito agradecer pelas orações pela Emily, minha sobrinha, pelas orações, pela ajuda, pelo carinho. Queria dizer que ela está no quarto se recuperando, um pouco febril ainda, com algumas outras coisas, mas com fé vai passar e Deus não faz nada pela metade, né? Temos que ter fé e confiar aí e agradecer por cada dia, por cada vitória. É isso aí, Maria. A gente estávamos conversando a respeito, cada vitória é um merecimento, cada vitória a gente tem que agradecer pelas pequenas coisas para ter mérito para agradecer pelas grandiosas coisas. Então se a gente deixa passar as pequenas e não vai agradecendo, como é que a gente vai ter mérito para agradecer as grandes, né, coisas? Então, agradecer aí por cada vitória, né? Agradecer pela Emily ter passado pela cirurgia, agradecer pela Emily ter um quarto, né? Ter uma equipe médica cuidando dela, agradecer por a Emily ter os familiares, né? Do lado dela, agradecer pela Emily estar com saúde, né? Ainda debilitada, mas com certeza vai passar. Então tudo nós temos que agradecer na vida, né? Então a gente às vezes vê as pessoas reclamando de tão pequenas coisas, né? E quando a gente vê uma adolescente de 13 anos passar porque a Emily está passando, a gente vê que os nossos problemas não são nada, né, irmãos? Os nossos problemas são muito poucos perto de problemas aí, lutas que nossos irmãos estão passando, né? Que são realmente lutas, são realmente aí, né, algo para a evolução. E às vezes a gente fica pensando, né, o que a gente passa e fica reclamando da vida. Então não reclame nada, meu irmão, só agradeça por tudo que você tem, porque com certeza, se você está me vendo agora, você é um afortunado, você está vivo, você está me ouvindo, você está me olhando, né? Você pode falar, você pode ver, você pode ouvir, então você é um afortunado, porque você está me vendo embaixo de um teto, né? Então nós somos afortunados e com certeza, né, a reclamação é só a aclamação daquilo que você não quer. Então você reclama, você clama duas vezes aquilo que você não quer, né? E se você agradece, você faz a graça descer, você faz aquilo que você quer descer. Então, pelas pequenas coisas a gente vai agradecendo, né? E as reclamações a gente vai deixando pro lado, porque, né, não leva a nada a reclamar, a gente é um afortunado. A gente tem, né, todas as potencialidades que Deus nos colocou na vida para fazer evoluir. Então como é que a gente vai fazer a evolução? Através de nós mesmos, né? Dos nossos pensamentos e das nossas atitudes. Agora 21 horas, irmãos. Vamos para oração para fluidificação da água. Tratamento espiritual importantíssimo em prol da saúde
do corpo físico e do perispírito, né, irmãos? Vamos fazer a oração então, a oração de Bezerra de Menezes, fluidificando a água, e depois a oração para aquelas pessoas como a Emily estão aí, né, debilitadas, estão lutando, né, em prol da saúde. Então a gente faz aí as duas orações com muita fé, com muito empenho, que essa oração, né, o teu pensamento possa se materializar, potencializar e ir até essas pessoas que mais necessitam, né, irmãos? Então vamos para a oração para o passe virtual, para a oração para a fluidificação da água. Tá aqui, ó. Vamos para fluidificar essa água, e com certeza o remédio necessário vai estar aqui, né? E você também mentaliza para as pessoas que mais necessitam, como a Emily. Nós vamos mentalizar para a Emily sair dessa febre, baixar e ela ficar boa aí para ir para casa, certo? Vamos então lá para oração para a fluidificação da água. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as bênçãos de Jesus Cristo, amado Mestre Jesus, através do Espírito Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando os que se tornem merecedores, confortando aqueles que têm provas e expiações por passar, esclarecendo aos que desejam obter conhecimento espiritual e assistindo a todos os que apelam ao teu infinito amor. Amado Mestre Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem como despenseiro fiel e prudente. Seja o nosso divino modelo através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falantes amigas em benefício daqueles que sofrem males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as virtudes e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do discernimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos do amado Mestre Jesus. Amado Mestre Jesus, são impenetráveis os teus desígnios, e na tua sabedoria entendeste de afligir aqueles que estão lutando pela vida, aqueles que estão enfermos. Lança, eu te suplico, um olhar de compaixão sobre os teus sofrimentos e digna-te e pôr-lhes termo. Bons espíritos, ministros do Onipotente, secundai, eu vos peço, o meu desejo de aliviá-los. Encaminhai o meu pensamento, a fim de que vá derramar um bálsamo salutar em seu corpo e a consolação em sua alma. Inspirai-lhe a paciência e a submissão à vontade de Deus. Dai-lhe a força de suportar suas dores com resignação cristã, a fim de que não perca o fruto desta prova. Que assim seja, irmãos. Que assim seja, irmãos. Vamos com a música, então, Raridade, né? E que nossos irmãos aí que estão acamados, que estão lutando pela vida, né? Com Covid, com tantas outras doenças, sejam beneficiados pelos pensamentos e que eles sejam aí, né? Que caiam como bálsamo salutar, né? Em seus corpos, e que os seus pensamentos aí também sejam de resignação com a lei do amado Mestre Jesus, com a lei divina, né? Consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus, existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua raridade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você
consigo só admirar, mas te olhando eu posso a Deus adorar. Sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início, Deus escolheu você. Sua realidade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levantar. Se o mundo te fizer cair, você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não Linda canção, né? A Raridade, de Anderson Freire. E nós vamos falando, né? Agora são 21 horas e 8 minutos, 21 e 8. O programa vai até as 21h30. Vamos falando um pouquinho a respeito, né, dessas desigualdades sociais aí entre os gêneros, né? Tanto homem e mulher também, igualdade de gêneros. E o Livro dos Espíritos, eles diz muito a respeito disso também, né? Diz na questão de igualdade dos direitos do homem e da mulher. Na questão 817, na pergunta 817, Allan Kardec pergunta para os espíritos: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E os espíritos dizem, né, não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então são, né, são iguais. Então de onde vem a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Então tá aqui, né? Da onde é que vem a inferioridade moral da mulher em certas regiões? Então, do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente poucos adiantados, a força faz o direito. Então, na questão 819 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta com que fim mais fraca fisicamente do que o homem é a mulher. Então, por que a mulher, né, é mais fraca do que o homem? Qual que é o fim disso, né? Qual que é o porquê disso? Para lhe determinar funções especiais. Ao homem, por ser mais forte, os trabalhos rudes, à mulher, os trabalhos leves. Mas a ambos o dever de se ajudarem mutuamente a suportar as provas da vida cheia de amargor. Na questão 820, a fraqueza física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem? A força que a um sexo Deus concedeu é para que proteja o outro, não para que os escravize. Então Deus apropriou o organismo de cada ser as funções que lhes cumpre desempenhar, né? Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade, apropriada delicadeza das funções maternas e a fragilidade dos seres confinados aos seus cuidados. Então a cada ser, né, Deus colocou as aptidões necessárias para que desempenhasse as suas funções, né, irmãos? Então a função que a mulher aí destinada pela natureza terão importância tão quanto as deferidas ao homem? E os espíritos dizem que sim, com certeza, né? Maior até, porque é ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Então é a mulher que vai dar ao homem as primeiras
noções de vida. Então o Livro dos Espíritos ele diz muito a respeito disso, né? É referente às questões sociais. Então, diz também na questão 822, sendo iguais perante a lei de Deus, devem os homens ser iguais também perante as leis humanas? E o Espírito responde, o primeiro princípio de justiça é esse, né? Não façais aos outros o que não querereis que vos fizessem. Então esse é o primeiro, né, princípio de justiça. Assim sendo, uma legislação para ser perfeitamente justa deve consagrar a igualdade dos direitos do homem e da mulher. Então, preciso é que cada um esteja no lugar que lhe compete, né? Ocupa-se do exterior o homem e do interior a mulher. Cada um de acordo com a sua aptidão. A lei humana, para ser equitativa, deve consagrar a igualdade dos direitos tanto do homem quanto da mulher. Todo privilégio a um ou a outro concedido é contrário à justiça. A emancipação da mulher acompanha o progresso da civilização. Sua escravização marcha de par com a barbárie. Os sexos, além, só existem na organização física, visto que os espíritos podem encarnar num ou no outro. Sob esse aspecto, nenhuma diferença entre eles. Devem, por conseguinte, gozar dos mesmos direitos. Então, aqui está dizendo claramente que nós como espíritos não temos sexo, né? Então até aquelas pessoas que vêm, né, vem com um corpo masculino, mas com, né, aptidões femininas, também tem que ter os mesmos direitos, né? Então essas pessoas aí com diferenças, né, de gêneros também tem que ter as mesmas aptidões, tem que ter as mesmas igualdades que um homem e que uma mulher tem. Porque agora que está vindo, né, até as perguntas de Allan Kardec, ela destina ao homem e à mulher, porque naquela época, em 1876, né, 1876 não tinha, né, muitas dessas relevâncias que hoje tem, que é a igualdade de gêneros. Agora são 21 horas e 13 minutos. 21 horas e 13 minutos. Você quer fazer uma pergunta, então faça uma pergunta que a gente, se eu souber, a gente responde e o programa fica bem melhor, fica mais didático, né? Porque a sua dúvida pode ser a dúvida de muitos também. Agora são 21 horas e 14, lembrando que às 21h30 a gente vamos fazer a oração de encerramento do programa Momento Espírita desta quinta-feira. Quinta-feira, né, que vem, já vou dar de antemão aqui o capítulo 16. Nós estamos vendo o capítulo 15, né, que é a igualdade de gêneros e sexismo. O capítulo 16 da semana que vem é o papel da sociedade. Olha só que legal, hein? O papel da sociedade nesse contexto que nós estamos vivendo hoje. Qual que é o papel da sociedade? Então, nós estamos fazendo o estudo do livro O Espiritismo e as Questões Sociais, da minha amiga Adriana Saraiva Paim, né? E já fazem 15 programas que nós estamos estudando, que nós já estamos no capítulo 15º, né? O livro tem 25 capítulos, então nós vamos estudar o livro até o 25º capítulo e depois nós vamos passar a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, desde o capítulo 1, né, até o último capítulo, nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e ali a gente vai ver muito da moral do Cristo, né? Aí também feito, né, essa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo nas questões aí das leis, né, morais também, das leis de Deus e tudo que os ensinamentos do amado Mestre Jesus nos passou. Então, mas tem muito programa ainda, são 25 programas, né? Nós estamos no 15º, tem mais 10 programas pela frente, tem mais 10 quintas-feiras pela frente e depois a gente começa a estudar aí o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos falar um pouquinho a respeito da igualdade, né, perante o túmulo. Então, da onde nasce o desejo que o homem sente de perpetuar sua memória por meio de monumentos aí fúnebres? Então, por onde que vem, né, a ideia de você querer fazer um monumento aí depois que você desencarna, né? Aqui os espíritos dizem que é o último ato de orgulho. Então, depois que a gente desencarna, não sobra nada de material nosso. Vai sobrar só
as nossas aptidões aí, dos ensinamentos, né? E do que a gente fez de bom ou de ruim aqui no plano terreno. A gente desencarna e vai para o mundo maior, que é o nosso mundo, né? Espiritual, e não sobra nada de matéria, né? De material. Então é orgulho, né? Esses atos fúnebres. Então o espírita, na concepção do espiritismo, né? Esses atos fúnebres também não tem muito assim, é muito mais referências da Igreja Católica, né, que faz ali a missa de sétimo dia, faz ali os atos fúnebres, porque dentro da doutrina espírita a gente sabe que isso aí a gente não tem, né, esses atos, né, religiosos dentro da doutrina espírita. Então, dentro da doutrina espírita a gente sabe que depois que a gente desencarna, né, esse plano aqui material a gente deixa para trás e leva consigo só o que a gente fez de aptidão, tanto para o bem quanto para o mal. Então é isso aí que a gente leva, né? E é um ato de orgulho, diz os espíritos, né, referentes a isso, né? A pessoa que depois de desencarnar, né, quer que seja colocado monumentos, né, fúnebres e estátuas, lápides de mármore, né, quer ser colocado no mausoléu, quer ser colocada em situações aí que elevem ela, parece que é uma pessoa, né, que eleve, que é melhor que as outras. Isso aí é o último ato de orgulho da pessoa. E a gente sabe que o orgulho não nos leva a nada, né, irmãos? Aqui diz também: reprovais então de modo absoluto a pompa dos funerais. A pompa dos funerais, né? Não, quando se tem em vista honrar a memória de um homem de bem, é justo e de bom exemplo, né? Aí o túmulo é o ponto de reunião de todos os homens. Aí terminam, né, inulutavelmente todas as distinções humanas. Ali acaba tudo que é distinção humana. Em vão tenta o rico perpetuar em sua memória, mantendo e erigir faustosos monumentos. O tempo os destruirá, como lhe consumirá o corpo, assim o que quer a natureza. Menos perecível do que seu túmulo será a lembrança de suas ações boas ou más. É isso que eu estava falando, né? A pompa dos funerais não limpará das suas torpezas, nem o fará subir em degrau que seja na hierarquia espiritual, né? Então a gente vê muito dos homens e mulheres aqui no plano material, né, que tem aí um cargo, né, que tem, né, muito mais aí na hierarquia do que as outras pessoas, subirem, né, desencarnar e irem para o plano espiritual, e lá no plano espiritual serem muito menos do que aquelas pessoas que eram subordinadas delas. Então a gente vê muito disso, né? Muito disso acontece no plano espiritual, porque a gente sabe, né? No plano espiritual, né, o que tem orgulho, o que tem vaidade, esse aí ele é bem menor do que aquelas pessoas que são, né, desprendidas desses sentimentos, né, irmãos? Agora são 21 horas e 19 minutos, 21 horas e 19. Vamos com a música, Elizabeth Lacerda, hein? A Barca. Essa música é belíssima, né, irmãos? Vamos com a Barca, então, de Elizabeth Lacerda. Para nós estamos em sintonia com o plano espiritual, tá em sintonia com os pensamentos, e renovar também a nossa energia referente aí para até quinta-feira que vem, né? Então a gente aí coloca os nossos pensamentos, a nossa sintonia, né, com o plano espiritual, e tudo se resolve, né, irmãos? Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga, Senhor. Tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que meu barco
pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Minhas mãos solicitam meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lados, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chama. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Buscarei outro mar. É linda a canção, né? A Barca, de Elizabeth Lacerda. Linda canção, né, irmãos? Agora são 21 horas e 24 minutos. Falar um pouquinho a respeito da referente à igualdade, né, de gêneros e referente à doutrina espírita. Então, acabar com toda forma de discriminação, irmãos. Eliminar todas as formas de violência e preconceito contra esses nossos irmãos aí, né? Que, porventura, vieram num corpo masculino e se sente feminino ou vice-versa, né? Então, eliminar todas as práticas nocivas aí de preconceito, né? Referente a qualquer situação, é uma obrigação do verdadeiro espírita, né, irmãos? Então, você aí, eliminando o preconceito, você com certeza vai começar a evoluir moralmente, né, espiritualmente. Então, valorizando aí a promoção, né, e a responsabilidade partilhada do lar, né, e da família. Então, não é porque a pessoa, né, é homo, é hétero, né, é gay, é transgênero, de qualquer forma, né, nós temos que sempre dar aí a essa pessoa, nunca, né, dar aí a essa pessoa o tratamento desigual, né, com as outras pessoas. Então a gente sempre tem que dar o respeito, dar o amor, solidariedade, porque a gente sabe que o corpo é um envoltório físico, é uma roupagem física, né, e ali está um espírito evoluído tanto quanto a gente. Então a gente tem que deixar de lado aí essas tendências aí de arcaicas até. Então, promover a igualdade de gênero é um ato aí de caridade coletiva, irmãos. De justiça social, pois aí contribui para a progressão moral e material da humanidade. Então, abolindo aí os prejuízos, né, de seitas, de castas,
Porque isso aí vem de outrora, né, irmão? Isso aí vem lá da época, aí muito antes até do que a gente imagina, desde o Egito, desde aí de muito antigo aí essas seitas de castas em que, o homem predomina diante da mulher, então as pessoas elas são mais do que as outras referente à situação financeira ou situação aí econômica. Então promover a igualdade de gênero também é estar contribuindo aí com também a consonância da doutrina espírita, né, irmãos? Então aí por conseguinte com as leis de Deus também. Então você contribuindo, ensinando os homens a grande solidariedade que há, de unir aí todos nós como irmãos, independente de qualquer situação de gênero, de sexo, de casta. Então a gente vai estar contribuindo com a humanidade, fazendo a nossa parte, né, irmãos? Então que o homem aí destrua, que nós destruamos essas barreiras aí e que nosso amor próprio se opõe, também à emancipação dessas pessoas, que tem um gênero diferente sexual da gente. Então com grande vantagem para a sociedade a gente vai avançando, com certeza. Eu vejo assim um avanço muito grande em relação aí a tempos atrás, da mulher, e agora também, dos transgêneros, dos bissexuais, dos gays. Então, de todas essas pessoas que são discriminadas por muitos e muitos anos, aí agora elas vêm tendo, um orgulho de ser o que são, A pessoa tem que ter o orgulho de ser o que é, sem, nós estarmos recriminando, sem nós estarmos aí julgando. Então, é uma centelha divina, porque nós somos todos iguais perante Deus, irmãos? Então essa igualdade que tem que prevalecer, independente de qualquer coisa, independente do meu irmão ser gay, ser bissexual, ser transexual, independente de qualquer situação sexual desse nosso irmão, a gente tem que ter todo o respeito para com ele, independente, da situação dele, nós temos que ter o respeito, porque não faceis, aos outros que não quereis que façam a nós mesmos. Então essa é uma lei também moral, é uma lei que nosso amado Mestre Jesus nos colocou, nos deixou, e essa lei também tem que perpetuar para nós fazermos também a nossa evolução moral, irmãos? Então tudo que vem ao contrário das leis morais, tudo que vem ao contrário do que o nosso amado Mestre Jesus nos deixou, vem para nós também não conseguimos a evolução, irmãos? Então tudo que vem de discriminação, vem de preconceito, isso aí só não nos faz nós evoluirmos. E nós estamos aqui para evoluir, Então quando vier aí esse pensamento, esse pensamento de discriminação, esse pensamento, você tire da sua cabeça, peça para os benfeitores espirituais limparem da sua cabeça isso, dos seus pensamentos, porque não é um pensamento, que vai fazer com que nós possamos evoluir moralmente. O mais importante na pessoa é o caráter. Minha opinião, a Maria de Fátima Gades, com certeza, quando nós vemos uma pessoa que a gente sabe que ela nasceu no corpo masculino, mas ela tem uma tendência feminina e se veste, e age como tal, a gente não tem que recriminar, a gente tem que só tratar de igual para igual. É isso que espera, todos nós sermos tratados de igual para igual. É isso que é o conceito universal aí, de igualdade. Todos serem tratados de igual para igual. Certo, irmãos? Agora são 21 horas e 31 minutos, já passou um minuto, vamos fazer a oração de encerramento do programa Momento Espírita desta quinta-feira, abençoada pelo nosso amado Mestre Jesus e os benfeitores espirituais. Fazendo então a oração, pedindo licença aos benfeitores espirituais para encerrarmos mais um programa Momento Espírita em prol aí de evolução moral e intelectual, em prol também de tratamentos pela saúde do corpo físico e do perispírito. Então, sempre agradecendo por estarmos aqui mais uma vez reunidos, sempre agradecendo por termos saúde, estarmos no âmbito familiar, estamos aí, somos afortunados com o que temos, e pedindo sempre aos menos afortunados, aqueles que estão brigando numa cama,
né, pela doença do Covid, aqueles que estão brigando numa cama por diferentes doenças, aqueles que estão acamados, né? Também pedindo pela Emily também que saia da situação que ela está, com certeza, né? Aos pouquinhos ela vai sair. Então pedindo para aqueles nossos irmãos que estão aí no relento, com frio, que a gente sabe que essas noites aí estão sendo bem frias, então pedimos para aqueles mais necessitados que os benfeitores espirituais possam, né, estar ao lado deles, dando, né, o discernimento para essas pessoas aí e também dando aí também tranquilidade, né, para que essas pessoas saiam da rua e procurem, né, um alojamento, procurem algo aí melhor para elas. Então, sempre agradecendo e pedindo em prol dos mais necessitados, é que encerramos o programa Momento Espírita desta quinta-feira, orando a oração da Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne, que assim seja. Que assim seja, irmãos. Muito boa essa quinta-feira. Gratidão é a palavra-chave para tudo na vida, né? Gratidão, viu? Gratidão por tudo e gratidão por você fazer parte do programa Momento Espírita desta quinta-feira, dia 1º de julho, começando mais um mês, que a gente renove, né, os nossos pensamentos, renove a nossa fé, renove as nossas energias para começar um mês, né, repleto de realizações. Então tudo que você não realizou o mês passado, que você possa realizar esse mês, que o amado Mestre Jesus esteja sempre ao seu lado e que você tenha o discernimento, né, para mudar as coisas que podem ser mudadas, ter a força para mudar as coisas que podem ser mudadas, né, e a resignação para aquelas que não podem ser mudadas. Então o discernimento disso, né, aquilo que pode ser mudado, você correr atrás com foco, com fé e mudar, né, fazer algo para mudar na sua vida o que não está bom, e resignação para aquilo que você não pode mudar, que veio para você e você não pode mudar, e ter o discernimento de saber entre um e outro. Certo, irmãos? Uma boa noite a todos. Fiquem com a graça do amado Mestre Jesus. Vou botar aqui a oração, né, para a família do Padre Zezinho, e que essa música aí seja para você e para todos os seus familiares nessa noite abençoada. Essa noite aí que o amado Mestre Jesus e os benfeitores espirituais estiveram presentes, com certeza os benfeitores espirituais fazendo os trabalhos em prol da saúde, os trabalhos que são tão necessários para nós fazermos a limpeza energética do nosso corpo físico e do perispírito. Então, fique um pouquinho aqui com a oração para a família do Padre Zezinho. Uma boa noite a todos. Fiquem com a graça do nosso amado Mestre Jesus. Obrigado por tudo e que, se o amado Mestre quiser, e com certeza ele quer, nós retornaremos aí na próxima quinta-feira com mais um programa Momento Espírita. Até lá, fique com Deus. Debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois.